Mais uma semana se passou, estamos aqui mais uma vez entristecidos com tudo que tem acontecido com o nosso time de futebol, com o Vasco da Gama dentro e fora do campo. É verdade que eu não tenho gravado muitos vídeos, mas eu explico. Eu vejo os YouTubers, na sua grande maioria, e aqui eu não estou criticando ninguém, muito pelo contrário. Eu acho que essa plataforma ela veio para ficar com toda certeza e as pessoas buscam renda nessa plataforma. E para não deixar o canal sem alimentação, eles ficam trazendo muitas, na minha opinião, fofocas. Porque, por exemplo, não me interessa saber ou noticiar que está tendo uma briga entre o Genoa e a 777 Partners. E eu explico por quê. Não me interessa porque a gente já sabe, porque já temos indícios de que esta é uma empresa que não é séria. E por que essa empresa não é séria? Porque nenhuma empresa séria aceitaria negociar com o Vasco sabendo que o seu presidente está sob júdice, que houve uma eleição em que foi vencida por um outro candidato, esse candidato não assumiu e, através de uma liminar, o presidente que ocupa a cadeira está administrando o clube e essa liminar pode cair a qualquer momento. Então, por isso por si só já justificaria uma empresa séria não participar desse processo no momento. Então eu acho que uma notícia desse nível seria fofoca. Também não gosto de ficar aqui trazendo informações sobre determinados jogadores que eu considero que são apostas. Eu não estou disposto a enganar o torcedor, nem estou caçando likes, nem visualizações nos vídeos que eu posto. Esse é o canal Vasco Sem Filtro. Meu nome é Sérgio e eu não estou aqui de brincadeira nem enganando ninguém. Quem me acompanha, eu tenho visto que as pessoas que me acompanham têm uma idade entre 23 e mais de 65 anos. Então, é para essas pessoas que eu estou falando com muita seriedade. O Vasco já soma 41 rodadas na Série B, em que ele não ocupou nenhuma vez o G4. 11 rodadas seguidas que o Vasco não vence na Série B. Jorge Salgado vai para mídia dizer que, independente do resultado, não demite Zé Ricardo, que ele está satisfeito, que o trabalho está satisfatório. Enquanto isso, o torcedor sofre, enquanto isso, o torcedor vira chacota, enquanto isso, o Vasco agoniza. O Vasco é muito grande para estar nessa situação. Jorge Salgado só pensa em vender o clube a qualquer custo, a toque de caixa na xepa. O Vasco precisa ter um time competitivo para voltar para a elite do futebol. E aí, você tem que deixar a política de lado porque envolve dinheiro. O Vasco, estando na Série B, perde milhões. Então, qualquer empresário que se preze iria fazer de tudo para que o Vasco voltasse para a primeira divisão, para a Série A. Porque é o lugar do Vasco. E outra coisa, não precisa de SAF para você montar um time para voltar para a Série A. É muita incompetência. Na verdade, é um esquema muito bem armado, é um esquema orquestrado e organizado para que o Vasco fique onde está. Porque a teoria
A ideia é de quanto pior, melhor, para justificar a venda, para abafar a incompetência dessa diretoria, que de longe é a pior diretoria que já apareceu no Vasco da Gama em 124 anos. Nós vascaínos, e eu até entendo esses torcedores vascaínos que só veem o Vasco como um time de futebol. Eles acreditam em qualquer história e acreditam em qualquer fantasia. Qualquer pessoa que chegue e venda uma ideia de que vai montar um time muito competitivo, de jogadores que vão parar o aeroporto, iludem esses torcedores e eles acreditam sempre. Nós, vascaínos, que amamos o clube e que enxergamos o Clube de Regatas Vasco da Gama muito além do que um clube de futebol, a gente tem que preservar essa identidade, essa história, esse clube maravilhoso que nos deu tantas glórias e nos deu tanto orgulho ao longo de 124 anos. E é nesses torcedores que eu acredito que esta safadeza não passará. Esta AGE marcada para o dia 30 tem tudo para ser derrubada, para ser cancelada. Porque montaram um esquema de sócios votantes para que eles possam vencer, para que eles possam conseguir os votos necessários para fazer a alteração de um estatuto que, sinceramente, amigos, foi feito do jeito que eles querem, sem debate algum, e as pautas que foram encaminhadas por muitos conselheiros foram rejeitadas. Eram pautas importantíssimas e que foram rejeitadas. Júlio Brandt foi descartado. E mesmo assim, eu esbravejo, eu faço isso, faço aquilo, mas no final a equipe dele vota sim. Júlio Brandt, como diz o de Noel, o playboy duro, é um fantoche. É um fantoche manipulado com muita facilidade e tá aí mais do que provado que ele foi muito manipulado e nem na lista de votantes ele está. E será que ele vai fazer parte dessa comissão que vai analisar esse contrato? Ninguém vai ver esse contrato além dessa comissão? É mais uma irregularidade. Então, meus amigos, eu não posto vídeos aqui falando bomba, porque o jogador fulano foi contratado, o cicrano foi contratado, porque isso é propaganda enganosa, é dar ibope para essa diretoria golpista, é dar ibope para essa gestão Jorge Salgado mercenária e fraudulenta. Jorge Salgado não está nem aí para o torcedor. Jorge Salgado simplesmente implantou uma ditadura no Vasco e está beneficiando todos aqueles vice-presidentes que ele colocou lá e assim vai levando do jeito que ele quer, enganando o torcedor. Eu percebo pela movimentação das redes sociais que os torcedores estão aborrecidos com ele. Mas, ao mesmo tempo, a mídia tenta calar esses torcedores, acusando a ira jovem de ter passado dos limites, que não pode cobrar, que vai impedir que eles entrem em jogos do Vasco, que vai fazer uma representação judicial contra eles. Isso é ditadura. Quer dizer que o Vasco está agonizando. Jorge Salgado faz o que quer e mesmo assim o torcedor não tem direito a protesto? Não, meus amigos, isso é uma ditadura e vai cair. Vai cair. Acredito na judicialização de todo esse processo e mais, eu acredito que vai dar, inclusive, processo criminal contra Jorge Salgado e vários integrantes dessa
diretoria. Então é isso, Vasco agoniza, não consegue vencer na Série B, já está figurando na segunda parte da tabela, onde esteve o ano passado todo. Contratar o Palácios e o Palácios não estreia porque não tem condições físicas. E um time, uma gestão que contrata um jogador durante o campeonato em vigor, não pode contratar um jogador que precisa de tempo para estar em forma. O jogador tem que chegar e estar à disposição da equipe técnica para jogar. Então, realmente, infelizmente, é uma gestão pífia, vergonhosa e que está tentando a todo custo esconder a sua incompetência. Eu espero, sinceramente, que os ilustres vascaínos que têm o poder da caneta possam judicializar tudo e possam colocar esses canalhas para correr do Vasco da Gama e, se possível, responderem processos criminais pelo que tem feito com o Vasco da Gama e com seu torcedor.